Esse vídeo é mais um para essa série que eu estou fazendo de vídeos documentando a minha jornada no doutorado, né? Meu tão esperado e tão postergado doutorado em música. Então, se você está assistindo isso, saiba que já tem um primeiro vídeo, né? Esse é o segundo. E nele eu quero tratar sobre uma descoberta, na verdade, um insight que me ocorreu desde a minha segunda aula do doutorado, né? São aulas mensais, então tem muito tempo entre uma e outra, né? São aulas de dia inteiro, são, na verdade, dias, né? Com várias aulas, né? No mês, para um dia, melhor dizendo, né? Com várias aulas, em que, assim, é muito profundo, são muitas horas se dedicando a falar e escutar e, enfim, discutir coisas. Bem, então, uma coisa que me ocorreu desde a última aula, né, desde o último encontro, e isso tem muito a ver com este livro que eu estava encadernando, né, na última vez, quer dizer, no primeiro vídeo, né, se você não assistiu, assista lá depois, se é que tudo isso te interessa, né, te desperta curiosidade, né, saber esse meu passo a passo dentro do doutorado. No último vídeo eu estava encadernando esse livro que trata da pesquisa artística, né? Isso aqui, na verdade, é um e-book, né? Um livro digital que eu sempre prefiro imprimir, não gosto de estudar pelo computador, eu sou bem analógico, apesar de trabalhar com internet, com ter, enfim, cursos e tudo mais, né? Online. Eu sou do tipo que precisa rabiscar papel, né? Eu sou do tipo que aprendo assim, né? Grifando, marcando e tudo mais. Enfim, então, no último vídeo eu estava encadernando esse livro e ele é sobre a pesquisa artística em música. Uma distinção importante a gente fazer aqui que é o seguinte, só para te ambientar, né? O doutorado que eu faço é na modalidade profissional, doutorado profissional. Existe o acadêmico. O meu mestrado foi o acadêmico, né? O mestrado acadêmico eu produzi, na verdade não produzi, eu recolhi conhecimentos de outras pessoas, um monte de livros, um monte de artigos, um monte de referências, um monte de autores, né? Eu observei, a partir do problema que eu estava estudando, eu observei tudo aquilo, eu analisei tudo aquilo e juntei, costurei uma dissertação, sei lá, com até aqui, ó, com essa quantidade de páginas aqui, né? Sei lá, 200 páginas de texto e mais anexo de partituras, né, que eu editei, que eu pesquisei, manuscritos, né, facsímiles e tudo mais, né? Então, a minha dissertação foi isso, né, o meu mestrado. Eu recolhi conhecimentos de uma área, escrevi 4 capítulos, né, e pronto, esse era o meu mestrado. O doutorado acadêmico segue a mesma linha. Você produz um conhecimento a partir de várias fontes. Existe uma certa isenção do pesquisador, né? E aí tem uma imagem interessante de um artigo que eu li já agora no meu doutorado, em que a autora faz um exemplo acho muito perfeito, né? Para exemplificar, para ilustrar, né, essa modalidade do doutorado acadêmico, ela usa a imagem de um laboratório limpo. Ela usa essa expressão, laboratório limpo. É como mesmo você ser um cientista, né, sei lá, um biólogo, alguém que analisa, né, material orgânico, né, e tem toda uma higiene, né, tem toda assim as coisas são esterilizadas, tudo é muito bem preparado para que não haja qualquer contato de substâncias, né? Para que não haja... tem máscara, touca, luva, roupa especial, para que não haja nenhum tipo de contaminação do material que está sendo estudado. Não é isso? Essa é a imagem do doutorado acadêmico. Quer dizer, o pesquisador examina fontes, referências e produz o conhecimento que precisa produzir, prova a sua hipótese, talvez, a partir desse referencial. No doutorado profissional, que é o que eu estou fazendo,
a minha trajetória importa como fonte. E isso é um detalhe que muda tudo, né? É bem interessante isso. Quer dizer, porque o doutorado profissional é mais voltado para performance, não é que a gente fique lá tocando o tempo todo, mas a gente reflete sobre a performance, a gente reflete sobre a própria prática, a gente em algum momento escreve analisando, criticando, enfim, entendendo a própria prática musical. Isso muda tudo por quê? Porque desde do primeiro encontro até agora, nós tivemos o segundo encontro na semana passada, né? Um dia inteiro de aulas, né? Um dia inteiro. E me ocorreu uma coisa que é o que eu quero comentar nesse vídeo. Como é importante, e isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo ainda, e graças ao livro que eu... esse livro, ao que eu estou aprendendo aqui, que é saber dar nomes às coisas. Às vezes a gente passa 20 anos, como eu, regendo concertos, fazendo as coisas, editando e revisando partituras, e fazendo mil coisas. Aí vem as aulas da internet no meio do caminho, né? Cria-se todo um movimento na internet para difusão da música clássica, não sei o quê, para ensinar as pessoas a escutarem, né? E isso tudo tem a ver com a minha prática, com a minha vida de maestro, né? Minha vivência. E aí, lá pelas tantas, a gente percebe que passaram-se 20 anos e somente num momento como esse, em que eu tô... Espera rapidinho, acho que chegou uma encomenda para mim, já volto. Era alarme falso. Bem, então eu dizia o seguinte, que às vezes a gente pratica a nossa profissão, né, por anos, e as coisas vão caindo no piloto automático, a gente já nem reflete sobre o que faz, a gente nem percebe de onde vêm os impulsos, não é, do que a gente faz, a origem de cada movimento, né? É bem filosófico esse negócio, eu acho, né? E eu peço desculpas se eu vou precisar entrar nisso, mas vai valer a pena. Fica aqui comigo até o final. E se você está gostando e quer acompanhar essa minha jornada, comenta aqui abaixo se te interessa, né? Se você quer, enfim, tem curiosidade para seguir comigo aqui nessa jornada. Então, assim, o que eu percebi nessa última aula me instalou muito, já vinha desde a primeira, mas na última a coisa, assim, abriu. É que a gente precisa, ou melhor, mais do que a gente precisa, como é bom, como é reconfortante, como é consolador até, e inspirador, acima de tudo, a gente saber dar nomes, ou seja, saber a origem, entender as conexões entre as coisas que a gente faz profissionalmente e aquilo que talvez seja gosto, hobby, estilo de vida, sei lá. Vou dar um exemplo concreto que é o meu próprio. Vocês sabem que eu gosto... Vamos lá, vocês sabem que eu faço na internet. Há 6 anos atrás, eu comecei um projeto pessoal chamado Bebendo o Concerto. A ideia era ensinar as pessoas como escutar música clássica. A ideia sempre foi essa. Isso se baseava digamos assim, na minha experiência com a minha esposa, que no caminho para os concertos, eu ia conversando com ela, antecipando o que ela ia escutar naquela noite, né? Ela não é musicista, antecipando para ela em que ela devia prestar atenção e tudo mais, e ao final dos concertos ela dizia que tinha entendido muito bem, que tinha adorado e tudo mais. Eu comecei a dar palestras antes dos concertos, e esse mesmo fenômeno aconteceu com o público. As pessoas gostavam, as pessoas chegavam mais cedo, eu explicava o repertório, as pessoas no final diziam que tinham entendido muito melhor por causa daquela introdução que eu fazia.
Isso inspirou o trabalho do Bebendo Concerto. O Bebendo Concerto, então, nasceu em 2020. Aconteceram várias coisas, estou encurtando a história aqui de 6 anos, tá? Aconteceram várias coisas, surgiram os meus cursos, surgiu a Escola do Ouvido, que é uma escola, é um curso, né? Quer dizer, com início, meio e fim, tem todo um encadeamento de assuntos que levam qualquer pessoa a escutar melhor a música clássica, a apreciar melhor a música clássica. Nasceu a Confraria Musical Helicon, enfim. Conteúdo que eu produzo na internet, aqui no meu canal do YouTube tem um monte de vídeos meus sobre música clássica. E aí o que eu vejo nisso? O que tudo isso tem a ver com o meu doutorado? Isso me parece que é algo sobre dar acesso às pessoas, né? Me parece que o que está por trás disso, né, daquela intenção primeira lá do canal, Bebendo Concerto, que vinha das conversas com a minha esposa, com o público e tudo mais, isso parece que a gente poderia dizer que uma palavra resume isso. Acesso, dar acesso. E aí eu olho para a minha vida, a outra parte da minha vida profissional como maestro, que é das revisões que eu fiz, várias revisões de música brasileira que eu já fiz, né? As partituras das baquianas brasileiras número 3, 4, 7, 8, todas elas, as partituras atuais, né, as últimas versões, as versões da Academia Brasileira de Música, todas elas passaram pela minha revisão. Sinfonias de Henrique Oswald, agora eu estou editando a segunda, na verdade a primeira sinfonia do Henrique Oswald, estou aqui ainda finalizando a revisão, né? Aqui um manuscrito, muito prazer, esse é um manuscrito da Sinfonia Opus 27, de Henrique Oswald, uma obra de 1797, se não me engano, desculpa, 1897, que teve a primeira gravação recentemente, né? E eu estou agora revisando esse material e tudo mais. Bom, o que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra? O meu projeto do doutorado, a minha pesquisa, eu não posso ainda dizer qual é, né? Mas tem a ver com isso, tem a ver com dar acesso à música brasileira de compositores que muitos deles estão esquecidos, né? O Henrique Oswald, eu tenho certeza de que muitos de vocês aqui no canal não terão ouvido falar nele. Mas muito menos ainda em Meneleu Campos ou Paulino Chaves, né? Enfim, Joaquim Manuel de Macedo, são compositores que fazem parte da nossa história. Alguns deles foram incríveis. A historiografia musical brasileira diz que eles foram grandes e eles sumiram das salas de concerto. O meu trabalho tem a ver com isso. Tem a ver com mostrar esses compositores. É dar acesso, no fundo. Percebe então que o que está por trás do que eu faço na internet, nos cursos, é dar acesso para o público em geral. Meu trabalho de doutorado, dar acesso para os músicos, para os maestros e para o público também, porque se essas obras não são tocadas, não são gravadas, se não são gravadas, não são lembradas, né? Não tem como se perpetuar, assim, né? E aí eu percebi também que isso se conecta com o meu gosto por genealogia, que nos últimos tempos tem crescido, né, muito. O meu hobby por genealogia, que já tem uns 10 anos, agora tem sido... Eu tenho praticado com mais intensidade, né? Assim, com 4 filhos e trabalho, um monte de coisa, eu tenho fugido sempre para tentar investigar um pouquinho mais e aumentar e fazer crescer a minha árvore genealógica. E aí, no fundo, a minha descoberta foi essa, né? O meu gosto por genealogia, no fundo, tem a ver com esse gosto por dar acesso. No trabalho da internet, eu dou, ou pelo menos me esforço para dar acesso às pessoas à música clássica. Meu trabalho de doutorado, dar acesso a esses compositores, né? Quer dizer, para que eles sejam conhecidos. Na genealogia, eu me dou acesso à minha própria história, à história dos meus antepassados. E quando eu olho para os compositores que eu estou estudando no doutorado, eu vejo como se fosse mesmo uma árvore genealógica,
em que não só, de alguma forma, eu e nós, músicos todos, descendemos desses compositores, porque muitos foram professores de alguém que foi professor de um outro, que foi professor de um outro, que foi professor de outro, que foi meu professor. Né? Em vários casos acontece isso. Né? Tipo Francisco Braga, que é um dos compositores que eu estou estudando, que é o compositor que eu estudei no mestrado. Francisco Braga foi professor do Zé de Carvalho, que foi professor do maestro Roberto Duarte, que foi professor do maestro André Cardoso, que foi meu professor. Então, tem uma linha aqui, né? Tem uma linhagem acadêmica, né, de formação musical, mas que poderia se parecer com uma árvore genealógica. Né? Então, vejam, o trabalho da internet, a orquestra Flúmia que eu estou criando, né, quer dizer, mais uma coisa que está dentro desse escopo, né? A Orquestra Flúmia é para dar acesso às pessoas à música de concerto, à experiência do concerto. Se você quiser saber mais sobre a Orquestra Flúmia, inclusive, acho que eu vou deixar um link aqui abaixo, porque esse é um projeto novíssimo e eu quero que todo mundo conheça. Enfim, e que nós estamos arrancando assim do zero, né? Criando, então precisamos de apoio. Mas enfim, também tem a ver com isso. Também tem a ver com essa ideia de levar a música às pessoas. Então, no trabalho da internet, as pessoas que não são músicos aprendem a escutar música clássica. No trabalho do doutorado, os músicos, os maestros, as pessoas que programam o concerto vão conhecer esses compositores. No meu trabalho de genealogia, quer dizer, né, no meu hobby de genealogia, eu descubro coisas e monto a minha própria história, acesso a minha própria história. Na Orquestra Flúmia, a gente vai levar música para as pessoas. Quer dizer, eu nunca tinha parado para pensar nesses últimos, não vou dizer nem uns 20 anos que eu trabalho regendo profissionalmente, mas nos últimos 5 anos, pelo menos, eu nunca tinha parado para pensar que algo que me motiva é justamente essa coisa de dar acesso às pessoas à música clássica. Eu nunca tinha parado para, digamos assim, formular isso. E foi simplesmente, assim, inspirador. E eu não sei, desculpa, né, assim, se tudo isso parece um blá blá blá. Não sei se isso é inspirador para você também. E na verdade eu nem sei se é útil para você, mas saber, né, dessa experiência minha, mas eu te confesso, assim, eu abro meu coração para te dizer o seguinte, que encontrar esse ponto de comunhão entre essas coisas, aparentemente tão separadas, hobby é hobby, profissão é profissão, né? Dentro da vida profissional, uma coisa é reger concerto, uma coisa é fazer palestra antes de concerto, outra coisa é fazer curso na internet, outra coisa é editar partitura, não é revisar partitura, outra coisa é um trabalho de doutorado. Tudo que parecia muito separado, no fundo, vem de uma mesma origem. E descobrir isso é simplesmente encantador. Deu muito mais sentido para o meu hobby de criar, de montar a minha árvore genealógica, pensar que essas pessoas não são só nomes, mas são parentes, são pessoas vivas, né, mortas, mas vivas de alguma forma, né? Como uma partitura de Oswald, quer dizer, é um papel morto que passou, sei lá, 120 anos e agora foi gravado, né? E agora vai ser conhecido. E, aliás, eu vou, não exatamente dessa sinfonia, mas da outra sinfonia, da Opus 43, eu quero até colocar um pedacinho para encerrar esse vídeo, porque queria que você pensasse assim, olha, como seria continuar a minha vida, sua vida, né, a nossa existência aqui, sem conhecer essa obra, por exemplo, sem conhecer essa música de um compositor nosso, de um compositor brasileiro, né? Nós conhecemos obras dos compositores estrangeiros todos, Vivaldi, Bach, Mozart, Handel, Haydn, Brahms, Tchaikovsky. Nós adoramos esses compositores, mas nós não conhecemos os nossos compositores. E eu tenho certeza de que muita gente aqui talvez nunca tenha ouvido falar em Henrique Oswald. Talvez ele seja nome de rua, né? Nome de praça, sei lá. Mas e a música dele? A música dele não está nos nossos casamentos.
A música dele não está nos nossos comerciais, a música dele não está nas nossas vinhetas, a música dele não está nas nossas playlists. E a mesma coisa do Manuel, Joaquim Manuel de Macedo, né? Joaquim Manuel de Macedo foi um grande violinista brasileiro virtuoso, compôs 8 concertos, eles sumiram. João Gomes de Araújo teve várias sinfonias que ninguém toca. Meneleu Campos, Paulino Chaves, nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Esses nomes todos vão passar pelo meu trabalho de doutorado. E eu espero que um dia eles, graças a esse trabalho, ou a partir desse trabalho, com mais outros que venham pela frente, esses nomes possam circular mais nas nossas salas de concerto. Mas o ponto é saber dar nome a tudo isso. Saber encontrar o ponto de comunhão entre coisas aparentemente separadas. Me trouxe assim me trouxe uma sensação muito boa, uma sensação de integridade. O livro do Daniel Barenboim fala sobre isso, né? Tudo está conectado. Tudo está conectado, né? Enfim, eu queria então dividir com vocês esse passo, né, que eu dei, esse último passo que eu dei agora, mais recente, que não é uma descoberta musical, é uma autodescoberta, mas que para mim está tendo uma repercussão muito grande, porque está justamente explicando como todas essas áreas aparentemente tão distintas, no fundo, vêm do mesmo movimento, mesmo impulso interno, né? Vem do mesmo gesto, digamos assim, né? Dentro da minha biografia. E eu, para encerrar então, queria que você conhecesse um pedacinho do segundo movimento da Sinfonia 43, perdão, Sinfonia Opus 43, que é a segunda sinfonia de Henrique Oswald, esse compositor que neste momento eu estou editando, estou revisando. É uma bela gravação da Filarmônica de Minas Gerais, novíssima, acabou de ser lançada, e queria que você escutasse com essa disposição, né? Provavelmente você não conhecia essa música. Então, se esse é o caso, você assuma isso com mais veracidade ainda. Eu não conhecia isto. Eu não sei você, mas eu acho belíssimo esse trecho que eu vou mostrar. E você pensa então, se você também achar bonito, eu não conhecia isto. Isto era belo há mais de 100 anos e estava fora do meu alcance. E agora, graças a essa gravação, eu tenho acesso. Então, eu quero que você experimente a beleza que é ter acesso às coisas. Vamos lá.
aqui. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Não sei se você gosta. Vou deixar aqui também o link para essa gravação na descrição desse vídeo. Mas eu queria então terminar assim, né? Essa, aliás, também foi uma sinfonia que eu revisei. E eu digo isso assim, é só parte do meu trabalho, não tem mérito, não tem nada demais. É só parte de um trabalho que eu faço adorando fazer há, sei lá, quase 15 anos, ou 12 anos talvez. E, no fundo, é muito bom ter acesso às coisas. É muito bom ter acesso. E, no fundo, eu acho que é isso, né? Se eu descobrir em mim como essas áreas se articulam a partir de um mesmo gesto, de um mesmo movimento, de um mesmo impulso, que é dar acesso, no fundo, é porque eu mesmo gosto de ter acesso. Eu mesmo gosto da oportunidade de acessar as coisas. Eu que cresci morando longe dos concertos, eu que cresci morando longe das óperas, e um dia me vi morando na Inglaterra, conhecendo London Symphony, Halle, Liverpool, Manchester Camerata, essas grandes orquestras, né? Grandes artistas que eu admirava, tomando café com Tom Koopman. Imagina isso, tomei café com Tom Koopman. E aí, ter acesso, estar perto dessas coisas, dessas pessoas, dessas orquestras, né? Eu vejo como é bom, como é realmente algo espetacular, extraordinário, você poder ter contato com as coisas, né? Com aquilo que você admira, com aquilo que você gosta, né? Então, no fundo, é isso. No fundo, essa é a grande sacada dessa minha última aula do doutorado, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Imaginem quantas pérolas existem no nosso repertório musical brasileiro que estão escondidas, que estão engavetadas, que nunca foram gravadas, talvez não tenham sido estreadas. Eu vou chegar a essa informação em algum momento daí dos próximos 4 anos, né? De obras que não foram estreadas sequer. Quantas pérolas! E nós estamos simplesmente perdendo. Nós estamos simplesmente mantendo a nossa ignorância por ignorar essas existências. Estamos mantendo isso. Mantendo obras em cativeiro. Então, é sobre isso. O meu trabalho é sobre isso. Acho que eu posso dizer todo o meu trabalho na internet. E no fundo, é sobre isso a minha vida, talvez, sei lá. Eu não queria terminar assim tão reflexivo, mas enfim, é o que nós temos. Se você gostou demais esse capítulo aqui da minha história com o doutorado, me faça saber, comenta aqui abaixo alguma coisa, me deixa saber se isso tudo está servindo para alguma coisa, se está prestando, se não é uma perda de tempo imensa, porque para mim é uma alegria compartilhar com vocês, mas ao mesmo tempo gravar isso e tudo mais, enfim, é um tempo que se vocês disserem que não serve para nada, eu não faço mais. Tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima. Até mais.